Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Uma feliz e abençoada semana que se inicia hoje, domingo, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre a arqueologia ajuda a comprovar a veracidade da Bíblia. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, tá? Vou pedir que vocês compartilhem o vídeo. Vou pedir que vocês assistam o vídeo, tá? Porque eu vejo aí que tem 87 inscritos no canal e eu vou olhar as visualizações dos vídeos, tem 30, 22, 9, 10. Não, eu acho que se tem 87 inscritos, tem que ter 87 visualizações. Então, pelo menos perto disso, 80. Então, agora, vamos pelo menos visualizar, tá? Quem não quer assistir, não tá podendo, não tá dando, pelo menos visualiza, tá bom? Mas o ideal é que vocês assistam tanto que vocês puderem. Aliás, o ideal é assistir até o fim, tá certo? Agora, quem não puder assistir até o fim, o que puder assistir, já vai ser de grande ajuda, pode ter certeza. Tá bom? Quem não quiser ouvir esse começo, já pode pular, né? Esse pedaço, que já é uma coisa a menos. Tá certo? Quem quiser comentar nos comentários agora, no decorrer do vídeo no final do dia, isso é facultativo, né? É opcional. Muito bem. Pode comentar. A hora que eu puder, eu vou ler e também comenta em cima, respondo o comentário. Tá bom? E pode dar ideias, sugestões, melhorias, como já fez um colega, pode elogiar, pode criticar algo também. Faz parte, tá bom? E quem não se inscreveu no meu canal ainda e está me ouvindo, eu peço que se inscreva no meu canal, tá certo? Agora vamos fazer uma oração todos juntos para começar. Meu querido Deus amado, que o Senhor me use nesse momento, que o Espírito Santo me tome e fale através da minha boca. Que eu seja apenas um instrumento. Me inspire, Senhor, a que eu possa dizer o que for necessário para que todos aprendam, inclusive eu mesmo, Pai. Que o Espírito Santo fale através da minha boca. E todas as palavras que eu disser, seja ela quantas for, venha do Espírito Santo do Senhor. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática na nossa vida as verdades que serão ensinadas. Eu peço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, é muito interessante te ver um pouco sobre arqueologia, porque existem arqueólogos e arqueólogos, como falam, né? Mas a arqueologia, ela pode provar muitas coisas da Bíblia, porque nós sabemos que não tem muita coisa mais para a gente ficar vendo no mundo sobre o que a Bíblia fala, né? Ou o que certas coisas aconteceram no passado, né? Então, nós temos as histórias que foram passadas de geração em geração sendo contadas, né? Então, por que as pessoas acreditam, por exemplo, que Cristóvão Colombo veio para as Índias, vindo pelo lado da América, dando a volta para chegar nas Índias pelo outro lado, né? Diferente do que eles faziam na época, encontrou a América, fala isso, as pessoas acreditam. Tem provas disso? Não tem. Não tem prova nenhuma sobre isso também. São histórias que são contadas de pessoas para pessoas e que foram passadas em livros, em coisas, mas não tem prova. Que prova que tem? Tem foto do Cristóvão Colombo? Não tem. Não tem, naquela época não existia nem fotografia. Então não tem foto do Cristóvão Colombo. Não tem vídeo dele gravado. Não existia. Então, são histórias que são contadas, né? Por exemplo, existe provas, por exemplo, que antes do Cristóvão Colombo, é, é, do- do- que, que, que houve guerras, coisas antes do Cristóvão, não tem, mas são histórias que são contadas, boca a boca, né? Então, não existe, existem textos que foram escritos, você entende? Mas muitos dos textos que foram escritos naquela época, eles se perderam também, né? Então, os textos históricos, eles são repassados ano a ano, livros novos, coisas novas que vão manter a história do mundo viva, né? Mas se as pessoas acreditam nessas histórias, por que não na história da Bíblia? Qual é a diferença? Percebe que não tem diferença? Mas a arqueologia, ela pode nos trazer evidências das coisas. Por exemplo, existem arqueólogos foram
inspecionar umas ruínas de uma cidade que foi queimada antigamente, lá pro lado de Israel, lá da Turquia, aquele lado de lá. Eu não sei onde é, mas é uma cidade, né? E as suspeitas eram que aquela cidade fosse uma cidade que foi queimada, está escrito isso na Bíblia, na época de Josué, né? Não vou lembrar o nome da cidade agora. Então os arqueólogos foram lá e encontraram certos vestígios de coisas que provavelmente não dá para bater o martelo em 100%, mas 99% que sim, aquela cidade é a cidade citada na Bíblia. E como que eles chegaram à conclusão disso? Artefatos que eram característicos da época. Então, por exemplo, o chão, né, o tipo do tipo do chão, como é que era usado, com pedras ou na terra ou não sei o quê. E lugares de, por exemplo, altares para fazer é, é, holocaustos, né? Fazer adoração aos deuses que acreditavam os pagãos e tal coisa, e, né? Características que a gente vai falar da cidade que aparece lá naquela cidade. Então o arqueólogo ele vai estudar e muitas vezes eles encontram pedaços de jarro, de coisas que segundo eles, que entendem da coisa, que estudam para isso, eles entendem que aquele pedaço de cerâmica, de jarro, era de tal época. Então, comprovando assim a veracidade de uma coisa. Então, com esses achados arqueológicos, nós podemos provar várias coisas bíblicas. Por exemplo, em achados arqueológicos foram achados, por exemplo, pergaminhos lá no Mar Morto, falando a respeito da Bíblia. Foi achado pergaminho lá, um texto escrito por Dario, que, acho que não era o Dario, Davi o rei, né, Davi o governador, mas que era daquela época lá da Babilônia, comprovando os escritos de Daniel, entendeu? Os escritos mais antigos do livro, não sei se é de Isaías, foram encontrados também, né, em ruínas. Entendeu? Então essas coisas vão comprovando a veracidade bíblica, né? Então nós temos que entender isso, que a arqueologia é uma grande aliada para trazer à tona provas, evidências da veracidade bíblica, mas ela também pode trazer à tona, caso houvesse, né, provas da falsidade bíblica, né? Entende? Para quem não acredita na Bíblia. E eu, como acredito, ela vai trazer a veracidade, né? E já existem muitas provas arqueológicas sobre isso, sobre a veracidade bíblica, né? Agora, existem também falsos arqueológicos arqueólogos, aliás, falsos arqueólogos ou arqueólogos que estão à mercê do inimigo, ou seja, eles vão arranjar falsas provas para desmoralizar a Bíblia. Como assim? Por exemplo, acharam uma ossada de um ser que existiu antigamente, aí, né? Talvez na época dos dinossauros. Eu me pergunto, como é que pode, tantos anos ainda existir uma ossada, né? Vai falar que o dinossauro era mumificado, que não sei o quê, né? Mas enfim, aí acharam aquele ser. Perceberam que ele andava mais ereto, assim, que ele tinha fisionomia, traços humanos, o tipo da mão, das coisas, mas a cara dele era mais para o macaco. Qual seria a lógica? Que aquele ali era um ancestral do macaco, né? Assim como tinha o mamute, que era um ancestral do elefante, aquele ser poderia ser um ancestral do macaco. Mas aí vem a arqueologia, né? Falsa, porque isso é uma coisa falsa, e começa a levantar, e vem a ciência também envolvida na coisa, alegando que aquele seria um ancestral do ser humano, e não do macaco. E aí criaram uma teoria, chamada teoria da evolução, falando que o homem veio do macaco. Por quê? Porque aí encontraram depois
ou falsificaram ou encontraram outras ossadas do animal que andava mais ereto do que aquele, então que foram vendo uma transformação, né, nas ossadas que foram sendo encontradas. E que aí então esse animal acabou virando o homem. Aí eu falo para você, quando você olha para os seres humanos, então eu vou pegar um ser humano, achei uma alçada de seres humanos que viveram na década de 1400. Aí tem lá um ser humano, ele acha que a ossada, o cara era torto. Né? O cara tinha problema na coluna e estava torto. Né? Tinha a cara dele lá tal, porque ele era americano. Americano não, vamos supor, ele era romano. Aí depois eu acho uma outra ossada que é de em torno de 1500. O outro já era mais ereto, mas também tinha um pouquinho de escoliose na coluna. Um pouco torto. E aí tinha uma outra fisionomia. Aí depois eu tinha uma outra ossada de 1300. Esse homem já estava mais ereto e já tinha uma outra fisionomia. Isso quer dizer que o ser humano está evoluindo? Ele era torto e foi levantando? Não. Quer dizer que possivelmente aquele cara tinha um problema na coluna. Para mim chegar à conclusão de que veio uma evolução, eu tenho que achar outras ossadas que sejam do jeito. Se eu pegar e achar uma segunda, aí eu já posso ter uma ênfase para começar a fazer uma tese. Se eu achar uma terceira, ótimo. Se eu achar uma quarta, já é uma força grande. Se eu achar a quinta, já é certeza. Aí já não tem mais. Entendeu? Então, mas, agora, o que aconteceu foi que encontraram um animal desse que provavelmente ele tinha um problema que era torto. Ah, mas acharam algumas ossadas tortas. Muito bem. Pode ser que esse animal existia uma espécie um pouco mais torta e outra espécie mais ereta. Assim como o macaco, tem várias espécies de macaco, tem o gorila, tem o orangotango, tem o mico, tem o sagui, tem um monte de macaco, né? né? Assim também poderia ter. Então nós não podemos acreditar em tudo que fala, né? Infelizmente, esta ciência que fica batendo o martelo como é que fala? Na teoria da evolução, renega a Bíblia, não compreende. Então, eu vejo interessante, né? Os historiadores, a maioria deles, são adeptos à teoria da evolução. Né? Eles vão na escola, eles ensinam isso. Então, para eles que se dizem historiadores, que estudam história, eu acho que por que é tão fácil acreditar numa teoria da evolução e é tão difícil acreditar numa Bíblia? A Bíblia é um livro de história, cara, que tem história também. É um livro que está ali escrito. Por que é tão difícil de crer num livro escrito desse tipo e é tão fácil acreditar em outras coisas? Então, a pessoa fala, a pessoa chega e fala, teve Cristóvão Colombo, que ele pegou a rainha Isabel da Espanha, e o rei Fernando da Espanha, a rainha Isabel pegou, insistiu o Fernando e ele acabou aceitando, dando essas empenhando as joias da coroa e dando dinheiro com as caravelas pequenas para que Cristóvão Colombo fizesse essa viagem rumo à Índia, porque ele acreditava que a Terra era redonda e ele estava certo, né? Então todo mundo ia para a Índia, quem estava na Europa ia para a Índia pelo Ocidente, né? Então ela ia em direção ao Ocidente, ao Japão, à Ásia e chegava na Índia. Que a Índia é logo depois da Europa ali. Mas Cristóvão Colombo, ele, muito estudo, ele compreendeu que a Terra era redonda. Então, para comprovar a tese dele de que a Terra era redonda, ele falou, eu vou para a Índia pelo outro lado, eu vou para o Oriente. Né? Na época não tinha sistema, então eu vou por esse outro lado aqui. Né? E aí, por esse lado, eu vou indo, e eu vou acabar chegando na Índia, pelo outro lado da Índia. Porque a Terra é redonda. Né? E aí ele foi então e acabou chegando em terra firme, pensou que ele tinha chegado na Índia, mas na verdade chegou num continente que ele não conhecia, que ninguém conhecia, que era a América, né? Um continente americano, né? Ele chegou
lá pro lado do México, né? De Cuba, do México. Né? Então, e aí, então depois os portugueses ficaram sabendo, falaram para o Pedro Cabral vir, vão pegar umas terras aqui também, pegar onde eles conquistaram a parte aqui do Brasil, né? Então, queridos irmãos, a gente vê porque é fácil acreditar nisso, né? Então, tá, tudo bem, é verdade. Agora, chega alguém e fala para você, o mundo começou com Adão e Eva, o mundo começou assim assado, por que é tão difícil de acreditar? Qual a diferença? São textos. Tem prova dessas falas? Não tem prova, gente. Não existe. Ah, mas tem ossada do Cristóvão Colombo, mas não tem ossada de Adão e Eva. E o que me garante que essa ossada é do Colombo? Hã? Gente, a coisa mais fácil do mundo é pegar uma ossada velha, jogar lá na tumba falar que e colocar lá Cristóvão Colombo e falar que aquela é a ossada do Colombo. Gente, é a coisa mais fácil que tem, todo mundo vai acreditar. Tá certo? Não tem provas nenhuma de Cristóvão Colombo sua existência. Entendeu? Porque na época não existia foto, não existia essas coisas, existia pintura, né? Então, existia, pode ter que ter alguma pintura dele, mas não tem tanta provas dessa maneira. Então são histórias, então é muito fácil as pessoas acreditarem em tal coisa e reinventar outra. É impressionante quando se trata de Deus, uma coisa tão importante, as pessoas se negarem a acreditar. Né? É muito interessante isso, é impressionante. Né? O porquê de tanta luta por causa da guarda de um dia. Né? Tem gente que age com tanta ignorância, não dá, quer dizer, eu, por exemplo, vou trabalhar no mercado. O mercado funciona de domingo a domingo. Mas eu tenho direito a uma folga na semana. Uma folga. Por que que eu não posso folgar no sábado? Já que eu guardo o sábado. Qual a diferença? Não tem diferença, gente. Por que tanto egoísmo de falar isso? Então tem gente que nega trabalho a uma pessoa por conta disso. Entendeu? Guardar o sábado é uma questão de respeito para nós adventistas, por exemplo, a Deus. Né? Então nós temos que entender que nós guardamos o sábado por respeito ao Senhor. Captaram? Então se eu respeito a Deus, eu tenho total direito de guardar o meu sábado. Entendeu? Se eu entendo que ele tem que ser guardado. Agora, por que as pessoas não respeitam, não quer guardar, tudo bem, mas tem que respeitar o outro que guarda. Então, eu vou trabalhar no mercado, muito bem. Eu vou chegar lá e vou falar, eu não trabalho aos sábados. E nem sexta-feira após o pôr do sol. Então, geralmente eu falo após as 5, porque aí até que eu chego em casa dá tempo de tomar meu banho no pôr do sol. Né? Captaram? Então, aí eu falo para vocês. Qual o problema? Se eu trabalho no mercado, eu posso entrar na sexta-feira, 8 horas da manhã, e saio antes desse horário. É 8 horas de trabalho, né? Eu posso entrar até as 10, depende. E aí eu falo, no sábado eu tenho um dia de folga na semana, é um direito que a lei me consiste. Então por que eu não posso folgar no sábado? Aí tem gente que fala, mas é porque sábado é o dia que tem mais movimento. Quem falou que dia de sábado tem mais movimento? Entendeu? É um direito que a pessoa tem. Você acha que o mercado vai ter dificuldade porque um funcionário tirou folga no sábado? Gente, é um direito que a pessoa tem. Captou? Então, não é uma coisa que, que é isso ou outro. Então, você tem que respeitar, seja onde for. Né? Eu tenho esse direito, tem que ser respeitada a fé do outro. Mas não, tem que ser ter batido o martelo na situação e resolver esta questão. Né? Tem que ser entendido
que a guarda do sábado é uma coisa importante para quem é fiel. É que nem, por exemplo, desrespeitar um fiel que guarda o sábado, falando que é não obrigado a trabalhar nesse dia, ou não dar o emprego para ele porque ele guarda o sábado, é a mesma coisa de eu pegar, para quem é católico, por exemplo, e eu ir lá, pegar uma imagem da igreja católica e meter um martelo e quebrar como fez aquele pastor. É a mesma coisa. Captaram? Por quê? Porque eu estou desrespeitando a fé do mesmo jeito. É uma fé, é a mesma coisa. Você pode não acreditar, que nem eu, por exemplo, eu não acredito em imagens. Mas eu respeito quem acredita. Eu jamais pegaria uma imagem e quebraria. Né? Que nem, por exemplo, se alguém me presenteasse com uma imagem, né? Ou eu falo, pessoal, não posso aceitar porque eu não acredito nisso, né? Mas se a pessoa insistir, eu ver que ela está chateada, tudo bem, eu aceito. Mas eu não vou ficar com a imagem, eu vou pegar ela e vou levar na igreja católica e vou entregar para o padre. Eu não acredito, eu entrego lá. Mas eu não vou quebrar e nem destruir. Por quê? Porque eu estaria falando com respeito com quem me deu e estaria falando com respeito à fé das pessoas que acreditam nessas imagens. Então, eu preciso respeitar. Da mesma maneira que as pessoas têm que respeitar o meu sábado e o sábado das pessoas que guardam o sábado. Entendeu? É a mesma coisa. É o respeito. Se você acha que você realmente está no caminho certo, que você está servindo ao Senhor, a primeira coisa que você tem que demonstrar é respeito pelo próximo. Tá certo? E muitas vezes a gente vê que a salvação vem de menos espera, né? Então, às vezes, Deus utiliza de pessoas que não são da fé para fazer as coisas. Que nem, por exemplo, no caso de Raabe, ela não era israelita, né? Ela não era israelita. Ela era de Jericó. Ela era uma idólatra. Mas Deus utilizou de uma mulher que era de Jericó, que era idólatra, mas que conheceu ele, né? Que teve um conhecimento do que estava acontecendo e usufruiu do medo que ela sentia, ele a tomou para salvar aqueles espias e poder usar ela, né? E ela, por ter aceitado a vontade do Senhor e feito o que era certo, ela foi recompensada a não morrer, né? Então, não importa de onde a pessoa é, não importa. A pessoa pode ser fiel a Deus, né? A pessoa pode, então nós não podemos rejeitar ninguém. Eu não posso rejeitar. Ah, não, a pessoa é da igreja do demônio porque não guarda o sábado. Ah, igreja do demônio porque come carne imunda. Igreja do demônio. Gente, não existe igreja do demônio. Esse negócio, pode até ser que tenha alguma por aí que seja do demônio, aquela luciferiana que estavam criando por aí. Mas as igrejas cristãs que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, elas são igrejas sérias. Pelo menos tem muito fiel nelas que são sérias. Pode ser que os líderes dela, alguns não sejam sérios, né? Com certeza deve ter, como também na católica. Em todo lugar. Tem gente que é séria, que é sincera, e tem gente que não é. Então tem muita gente sincera dentro de todos os movimentos cristãos. Portanto, tem que ser respeitado. Tem pessoas que são devotas, pessoas que realmente querem servir ao Senhor. Então elas estão servindo do jeito que elas foram ensinadas, que elas conheceram. Tem que ser respeitado. Então eu não posso chegar a destruir uma imagem. Então por que é que as pessoas não podem também respeitar o meu sábado? Faz parte. Tá certo? Então eu não sei por que tanta resistência que tem o ser humano para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia. Quer dizer, eu até sei, né? A resistência vem do coração, como nós vimos ontem, né? As pessoas deixam o coração endurecido. Por quê? A resistência vem porque elas não estão a fim de abrir mão das coisas mundanas. Não estão. Por isso é que vem a resistência. Elas não querem abrir mão das coisas mundanas, pelo contrário, elas querem viver no mundo. Elas não querem abrir mão dos seus poderes aí, das suas coisas de comer o que quer, de ir pra balada, de encher cara, de fornicar, de masturbar, de pornografia, né? As pessoas não querem abrir mão das coisas, né? Não entendem, as pessoas querem ver o que elas querem. Então, elas encontram essas igrejas que são liberais e falam, não, aqui pra mim tá bom, entendeu? Pra mim que tá ótimo, porque essa aqui eu posso frequentar
e eu vou poder fazer o que eu quiser. Mas aí a pergunta é, Deus aceita isso? É essa a pergunta que eu tenho que fazer. Você não tem que ir para mostrar para igreja nenhuma. Você tem que mostrar para Deus, você tem que ir porque você quer adorar o Senhor. É que nem lá uma pessoa que eu conheci que trabalhando na escola do que eu. A pessoa era homossexual, porque você dá para olhar do jeito que a pessoa era. Mas ela não se assumia porque a igreja, ela era evangélica, não sei de qual igreja que ela ia, nem sei que igreja que ela vai até hoje, né? Mas a igreja não aceitava a homossexual, né? Então, ele não se assumia por isso. Ela vivia dentro do armário, né? Aí eu falo pra você, a igreja tá certa ou tá errada de cobrar que a pessoa, nossa, esse negócio de homossexualismo? Tá certa. Tá certa porque a Bíblia é contra. Porém, este homem tá certo ou errado? Depende, depende. Se ele está vivendo na homossexualidade escondidamente, ele está errado, porque ele não tem que esconder da igreja. Ele não tem que mostrar para a igreja, ele tem que compreender que a homossexualidade é abominável para Deus. Então, se ele está vivendo as escondidas, ele está escondendo da igreja, mas não está escondendo de Deus, porque não tem como esconder nada de Deus. Então ele está em pecado do mesmo jeito. Ele tem que entender, é um pecado, não a igreja. As pessoas confundem muito isso. Que a igreja, você tem que seguir a igreja. E não, você tem que seguir a Deus. Que nem eu sou um servo do Senhor. E o servo do Senhor que frequenta a igreja adventista do sétimo dia. Mas eu não sou um servo da igreja adventista do sétimo dia. São diferentes. São duas coisas diferentes. Ser servo da igreja é você seguir as orientações da igreja. Eu não sigo. Eu sigo as orientações de Deus. Independentemente do que fala a igreja ou não. Né? Que nem já tive embate com pessoas da igreja daqui que eu frequento. Por quê? Porque eu uso uma versão da Bíblia e eles usam outras. Eles usam outras. Eu passei a orientação que eu estou tendo no curso que eu estou fazendo na Unasp, que é a faculdade da igreja adventista. Passei para as pessoas, né? Para quem estava batendo bola comigo. E eu, então, passei para adiante. Quer usar? Bem, quer continuar usando a Bíblia aqui? A Bíblia que não está 100% correta, que tem mais erros do que a outra? Usa. Eu vou usar as duas versões que são as duas melhores, as duas que eu estou usando. NVI e NA. Nova versão internacional e nova Almeida atualizada. São as duas que eu uso. Né? Inclusive eu tenho a Bíblia do Discípulo, que é a NVI, e tem a Bíblia de Estudo Andrews, atual 2025. Né? Tem as duas Bíblias de Estudo Andrews, né? Mas tem a mais antiga, que era a outra versão da Bíblia, e tem a atual, que é a NA. Né? E eu uso a atual NAA e a discípulo. São duas Bíblias de estudo que você aprende bastante com elas, né? E são as que eu uso. Eu não vou seguir o que a igreja está falando porque eu sei que não é correto, né? Se chegar para mim lá e falar algo que eu não compreendo, eu vou atrás de saber se é verdade. Se for verdade, eu vou seguir. Se eu ver que não está certo, que eu não compreendi dessa maneira, eu não vou seguir. Eu não sou servo da igreja, eu sou servo do Senhor. Eu tenho que seguir a Deus, tenho que seguir a Bíblia, não a igreja adventista. Você entendeu? Então, a verdade está na Bíblia, não está na boca do pastor, não está na boca de ninguém da igreja. Você entendeu? Então, nós temos que se dizer servos do Senhor, não da igreja. Tá certo? E assim, queridos irmãos, nós vamos poder chegar à nossa vida eterna. Então, eu não posso me cegar quanto a isso. Então, o servo tem que ser servo do Senhor, ele tem que estar disposto a viver para o Senhor. Não basta que você fale, eu vou nessa igreja. Mas essa igreja está de acordo com Deus? Não está. Então, não é. Não existe igreja que seja de Deus. A igreja de Deus é espiritual. É espiritual do Senhor. É nela que nós temos que estar. As outras igrejas são administradas por homens, então sempre vai ter falha. Você vê que no início a igreja era Adão e Eva, era administrada por Deus. Adão e Eva caiu no pecado, não deu certo. Né? Aí o mundo foi aumentando, né? Aí veio Abraão, e veio de Abraão, Isaac e Jacó, e de Jacó surgiu os judeus, que é Israel. Né? Os judeus era a religião de Deus. Só que Satanás entrou no meio, começou a corromper, começou a criar um monte de leis em cima do que Deus tinha criado, distorceu o caminho,
Deus então, o próprio Jesus veio e levantou um novo movimento, o cristianismo, né, que começou com a igreja apostólica, né? E aí, que era uma igreja cristã, essa igreja apostólica, ela também foi dominada pelo inimigo, né? Principalmente quando o imperador Constantino de Roma, né? Ele fez uma falsa conversão dele mesmo, né? Ele fingiu que tinha se convertido, mas não houve uma verdade nessa conversão. E aí começou a ser introduzida coisas erradas nessa religião, que passou a ser a Igreja Apostólica Romana, né? E aí Deus então levantou homens que fundaram a Igreja Apostólica Cristã Protestantes, né? Que veio o protestantismo. Dentro do protestantismo, Deus também houve a contaminação, né? Uma contaminação, né? O inimigo também entrou no meio. E aí, por fim, Deus levantou um último movimento, né? Que apontava dessa vez para a igreja espiritual no céu, né? Tem um grupo aqui? Tem, mas é a igreja espiritual no céu, né? Então ele passou a levar o cristianismo, a religião de Deus verdadeira, lá para o céu, na igreja espiritual. Ou seja, nesse caso, Satanás não vai conseguir mais se meter, né? E ele criou, e desse movimento, acabou naquela decepção de 1844, surgindo um novo movimento que está sendo usado por Deus como uma missão especial de tentar atrair as pessoas de volta para Deus. Esse movimento é o movimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eu pertenço. Não estou falando que a minha igreja é certa, não é isso. Estou falando que ela foi levantada naquela época, está escrito isso em Apocalipse, tá? Que esse movimento ia ser levantado depois da grande decepção, que aconteceu, que foi a Igreja Adventista, né? Que nós tenhamos uma missão. Qual é essa missão? Levar o evangelho e abrir as pessoas. A Igreja Adventista são os João Batistas de hoje, são os Noé de hoje. Noé levou a mensagem que viria o dilúvio, né? João Batista trouxe a mensagem que o Messias estava vindo e abriu passagem para o Messias, né? Dando a mensagem do Evangelho. Agora, somos nós, da Igreja Adventista, que temos esse privilégio, né, por Deus, de levar essa mensagem para frente. Nós tivemos aí o Espírito de Profecia, que foi manifestado em Ellen White, né? E hoje em dia nós temos os membros, nós tentamos levar a mensagem do Senhor às pessoas. Mas a igreja adventista é certa? Todo mundo tem que sair das suas igrejas e ir para a igreja adventista? Não. Não é isso que eu estou pregando aqui. Não é isso. Tudo que falar da igreja adventista, que hoje vai falando, que a pessoa adventista falando, é o certo? Também não. Por quê? Porque a igreja adventista também está aqui. E Deus sabe que Satanás vai entrar no meio também desses. Que provavelmente já está no meio, né? Mas o movimento adventista, ele tem uma coisa que diferencia das outras igrejas, que é um estudo profundo das escrituras sagradas, né? E um estudo tão profundo aonde toda a igreja, todos os membros da igreja, né? Eles estudam as escrituras. Tanto que na igreja adventista, na maioria dos dias, nós não temos o pastor na igreja, nós temos nós mesmos pregando. Isso acontece por quê? Porque todo mundo estuda. Como disse o pastor outro dia lá, nós praticamente temos uma teologia gratuita ali dentro, né? Pois nós estamos sempre em estudo da palavra. Você vê que todo dia eu leio a Bíblia inteira, eu leio a Bíblia, o ano bíblico, eu faço escola sabatina, eu tenho o meu devocional diário, né? Posso estar, se tiver um tempinho, eu posso fazer mais algum estudo bíblico, posso dar estudo bíblico, gravo essas mensagens para vocês. Então, a Igreja Adventista tem um ensino profundo da Bíblia.
Mas isso não faz com que Satanás não tenha poder para entrar. Ele tem. Porque a igreja que Satanás não tem poder é espiritual. E é nessa que nós temos que estar presentes. Porque é a única que vai levar. Então, para a gente estar presente nela, essa igreja espiritual ela é baseada totalmente na Bíblia. Então, é a Escritura Sagrada que eu tenho que ler, compreender e seguir. Então, para mim estar presente na igreja espiritual, eu tenho que seguir as suas doutrinas. E quais que são as doutrinas da igreja espiritual do Senhor? Baseada na Bíblia, nos 10 mandamentos, nas leis do Senhor. Então, é o que eu preciso seguir. Enfim, o que eu preciso fazer para estar dentro da igreja espiritual do Senhor? Simples. Amar a mim mesmo, né? Depois amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. E por fim, amar a Deus acima de tudo. Essas 3 coisas vai me levar rumo à vida eterna. Porém, como que eu faço isso? Se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu tenho que pensar no bem do outro, eu tenho que praticar o bem ao outro, eu tenho que ser misericordioso, bondoso, generoso, caridoso, humilde, simples, amoroso. Eu tenho que perdoar aqueles que me fazem mal. Eu tenho que me arrepender dos meus erros. Você entendeu? Eu tenho que olhar para aquele estuprador, para aquele pedófilo, para aquele assassino com um ar de misericórdia, de dó e de tristeza, por estar vendo mais um irmão, mais um ser humano que está sendo vítima do nosso inimigo, que é Satanás e seus demônios. Ele está sendo vítima desses inimigos. Então eu tenho que aprender a olhar. Se eu olho para a pessoa com esse olhar, eu estou dentro da igreja espiritual do Senhor. Agora, se eu não olho para ele com esse olhar, eu olho para ele, esse cara tem que morrer, esse cara, não, ele estuprou, tem que ser estuprado, depois tem que ser morto, esse cara é um monstro. Eu estou fora da igreja espiritual do Senhor, porque eu estou tendo um pensamento que é o pensamento do inimigo. O mesmo inimigo que tentou aquele cara para ele cometer esses atos abomináveis, ele também está me tentando para me tirar do caminho. E está usando esse ato abominável do cara para me atingir. Captaram? Então eu não estou na igreja espiritual de Deus, eu estou agindo dessa maneira. Se eu vejo no meu sítio aqui, frutas caindo no chão, apodrecendo, porque eu não vou conseguir comer tudo, o pé carregado, e eu não divido com quem precisa, eu não estou na igreja espiritual do Senhor. Captaram? Se eu olho para Deus, olhei para Deus, e eu pego e não temo pecado, e simplesmente faço a coisa errada, eu estou fora da igreja espiritual do Senhor. Hoje eu posso estar dentro, mas daqui a pouco eu estou fora, eu cometi um pecado. Então eu me arrependendo, eu volto a estar presente. Só que o pecado tem que entender que ele é cumulativo e ele vai escurecendo a nossa vida. Então eu pequei a primeira vez. Muito bem. Se eu já me arrepender ali, se eu já chamar minha própria atenção, eu tenho que estar ali e já me chamar a atenção. Tudo bem. Agora, se eu pecar a segunda vez, aquela escuridão já vai aumentando dentro de mim. A terceira vez, quando chegar na quarta, na quinta vez, eu já não sinto mais. Porque a escuridão já tomou tão conta de mim que o Espírito Santo já não consegue mais me atingir. E é o que está acontecendo com a maioria das pessoas hoje em dia, queridos irmãos. A maioria das pessoas, elas estão sendo atingidas por essa escuridão. E o Espírito Santo já não consegue mais atingir elas. E daí vem a missão de nós adventistas, né? E de todo cristão também, mas principalmente dos adventistas. Se deixar ser usado pelo Espírito Santo, como eu venho tentando fazer nessas mensagens, e atingir essas pessoas que o Espírito Santo não consegue atingir, porque já estão em trevas muito profundas. Você entendeu? Eu só vou conseguir atingir essas pessoas, as pessoas que vão ser atingidas, por esses cristãos. Foi por isso que Deus criou esse movimento. Aí você vai falar, eles adoram Ellen White, que não sei o que, não. É como ela disse. Se as pessoas não tivessem um coração endurecido, tivessem se voltando para a palavra do Senhor, Ellen White não precisava ter escrito livro nenhum. Os livros dela eram desnecessários, né? Porque os livros dela só têm uma função, e o que ela fazia também quando estava viva. Guiar como um GPS as pessoas para a luz maior, a Bíblia dela é a luz menor. Guiar rumo à Bíblia, às Escrituras Sagradas. Essa é a intenção. Mas mais do que essa intenção, o livro dela também nos faz viver melhor com saúde. E com tudo, né? Essa é uma outra preocupação que a gente também tem, que é uma saúde do corpo, né? Então, queridos irmãos, essa é a missão
que nós acreditamos, nós adventistas acreditamos que nós temos. Nossa igreja é a certa? Não. Não. A igreja não, porque ela é administrada por homens. Os homens são falhos. Não existe a igreja certa. A igreja certa é espiritual. Então, se você quer pertencer a essa igreja espiritual, o que você tem que fazer é pegar a sua bunda, sentar na cadeira, pegar a Bíblia, abrir ela, lá em Gênesis, primeiro livro, e começar a ler. E antes de começar a ler, faça uma oração, peça a Deus que o Espírito Santo, que inspirou o autor a escrever aqueles textos, que ele possa iluminar você agora para que você possa compreender a verdade. Peça e ora em nome do Senhor Jesus e peça que os 3 maiores professores do mundo estejam aí te ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, assim como eu faço aqui. Tá certo? E assim nós vamos pôr em prática em nossa vida o que está escrito na Bíblia e assim você vai pertencer à igreja espiritual do Senhor. Tá certo? Dia após dia você vai estar na evolução. E só ler a Bíblia é suficiente? Não, preciso estudar a Bíblia, é diferente. A Bíblia, ler, eu pego o primeiro capítulo lá da Bíblia, primeiro versículo do capítulo lá de Gênesis, leio 4 capítulos de Gênesis da Bíblia por dia, né? Se for capítulo menor eu posso colocar 5, e em um ano eu vou ler a Bíblia inteira. Ponto. Né? Eu faço esse caminho e vou ler a Bíblia inteira. Quem quiser, tem os aplicativos no celular aí de Bíblia que tem ano bíblico. Você vai fazendo, em um ano você lê a Bíblia inteira. Agora o estudo bíblico, você vai pegar um trecho, você vai pegar uma coisa, uma profecia, né, tal, e você vai estudar sobre aquilo, como começou, aonde veio, não sei o quê, para chegar à conclusão. Foi o que Miller fez, por exemplo, para chegar à conclusão que a purificação do santuário seria em 1844, né? E que deu a data depois, né? 22 de outubro de 1844. Foi quando Jesus Cristo tornou a Santíssima purificar o santuário celeste no céu, né? Tá certo? Então, você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar na Bíblia, você precisa estar sempre em contato com ela, praticando suas boas obras de alguma maneira, né? Quando você vai ajudar alguém, você vê uma pessoa na rua, você vai lá, compra uma marmitex e entrega, você vai fazer o quê? Vai entregar e vai embora? Não, vai falar, o Senhor Deus mandou que eu te entregasse isso, né? E uma fala como essa já vai abrir uma brecha para que você pregue uma palavra de Deus para essa pessoa, tentando explicar para essa pessoa quem é Deus e o que ele pode fazer por ela, né? Então é uma brecha dessa que precisa muitas vezes, e é assim que nós temos que agir, né? Você que não é um adventista, você também pode fazer esse trabalho missionário e deve, porque o Espírito Santo ele pode tomar você, né? Aí vem lá a história de Pedro, né? Que ele foi pregar lá na casa do centurião romano, né, Cornélio, e o Espírito Santo tomou aquelas pessoas e elas também começaram a pregar em nome de Jesus. Ou seja, qualquer pessoa pode pregar em nome de Jesus, mas nós adventistas, eu repito, nós temos essa missão que foi dada por Deus para nós, para que nós levássemos a mensagem de Deus às pessoas. Mas é claro, vai ter muitos adventistas que podem levar a mensagem errada. Por quê? Porque a igreja adventista é uma igreja física, ela não é uma igreja espiritual. Portanto, ela é administrada por homens, né? Então, Deus levantou a igreja espiritual e é ela que nós devemos seguir, né? E temos outras igrejas por aí também que guardam o sábado, que seguem as coisas. Então, nós precisamos compreender que há um movimento, ele que nasceu, a igreja adventista nasceu logo depois daquela desilusão, como está escrito em Apocalipse. Mas nós não somos a igreja de Deus, não somos a única igreja certa, não somos a igreja que é certa. Não, nós somos a igreja escolhida por Deus para levar a mensagem do Evangelho, para ser o João Batista de hoje e abrir caminho para a segunda vinda de Cristo. E tentar salvar você e salvar as pessoas da morte eterna, do lago de fogo, e trazer essas pessoas para a vida eterna. É essa a nossa missão e é o que a gente tenta sempre estar fazendo. Tá certo? Então, nunca fale, a igreja adventista é a certa. Não é. Tá certo? E com isso, queridos irmãos, vem a arqueologia. E ela comprova coisas que a gente vai falando que não existiam naquela época, né? Então, por exemplo, pedaços de jarros daquela época foram encontrados. Só que, por exemplo, o mundo ele vai se modificando. Então, cidades foram destruídas, outras cidades foram construídas em cima daquelas. Então, muito do que era da arqueologia da época de Abraão, não existe mais, que está embaixo. Para mim chegar nessa época, eu vou ter que destruir a arqueologia. Então, eu tenho que destruir coisas históricas
para achar outros feitos históricos, entendeu? Então, muitas vezes, eles preferem preservar o que eles encontram do que escavar mais, perder aquilo que eles encontraram para tentar achar algo que eles nem sabem se vão achar, né? Então, mas nós temos muitas provas e evidências através da arqueologia de que a Bíblia é verdadeira, né? Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, que Deus possa nos abençoar e nos influenciar rumo à vida eterna. Que Deus possa abençoar cada pessoa que dedicar o seu tempo, assim como eu, para levar a mensagem de Deus e abrir caminho, cada João Batista, para abrir caminho às palavras para a segunda vinda de Cristo. Que todos possam assumir essa função que você sentiu tocado no coração, Senhor. E que todos possam compreender que a única igreja verdadeira que existe é a espiritual de Deus. E é nela que nós temos que estar presentes. E as doutrinas delas são o que está escrito na Bíblia. São as leis de Deus, são os mandamentos do Senhor. Tá certo? Que possamos pertencer a essa igreja espiritual para que possamos estar na vida eterna. Que possamos desenvolver o amor a nós mesmos, cuidando da nossa saúde. Que possamos desenvolver o amor ao próximo, ajudando os necessitados, compartilhando o que nós temos em excesso. E mesmo que o pouco que nós tivermos, a gente possa compartilhar também, Senhor. E que nós possamos amar a Deus acima de tudo, pondo Deus em primeiro lugar na nossa vida, o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, meu Deus. E assim chegarmos juntos à vida eterna. Que nós possamos ser pessoas do Senhor. Obrigado, querido Deus. Eu oro, agradeço e glorifico. Peço que as pessoas que estão trabalhando no dia de hoje, inscritas no meu canal ou não, que estão me ouvindo, e as inscritas que não estão me ouvindo, possam voltar para casa em segurança. Que Deus abençoe a todas elas e a mim também. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E lembre-se, se você se ama, você tem que estar cuidando da sua saúde, pensando no seu bem-estar, primeira coisa. Se você ama o próximo, você tem que dividir o que você tem com ele, mesmo que seja pouco, né? Então, por exemplo, que é o exemplo de amor, que deveria ser do humano ao próximo, um morador de rua que passa necessidade, consegue um sanduíche, e ele não come sozinho o sanduíche, ele pega um pedaço daquele sanduíche e dá pro cachorro dele. Então ele vai dar metade pro cachorro, mesmo ele tendo só aquilo para comer o dia inteiro, mas ele vai dar metade pro cachorro. E é isso que nós temos que aprender a fazer. Mesmo que eu não tenha, que eu tenha ao mínimo, eu posso dividir com quem tem, né? Então eu preciso ter o amor ao próximo. E depois disso, quer dizer, eu preciso amar, ou seja, amar ao próximo a mim mesmo. Fazer para o outro que eu gostaria que fizesse comigo, que estivesse no lugar dele, né, queridos irmãos? E por fim, eu tenho que pôr Deus em primeiro lugar na minha vida. Então primeiro vem a minha obrigação com Deus, o meu ano bíblico, a minha escola sabatina, a meu devocional diário, essa minha mensagem que eu gravo para vocês todo dia. Então, primeiro lugar na vida vem Deus. Então, Deus em primeiro lugar. Então, eu tenho que entender que eu entendo que eu não posso trabalhar no sábado, porque Deus vem em primeiro lugar na minha vida. Então, eu não vou colocar Deus em segundo lugar e falar, não, tudo bem, eu vou trabalhar no sábado porque eu tenho dois filhos para sustentar, porque eu tenho família para sustentar, então eu vou aceitar e vou trabalhar no sábado. Porque em primeiro lugar você está a família. Não, em primeiro lugar é Deus. Então, em primeiro lugar vem a guarda do dia do Senhor. Eu não vou trabalhar, eu fico sem emprego, mas eu não vou trabalhar. E eu tenho certeza que Deus não vai me deixar desamparado, que de alguma maneira Ele vai suprir as minhas necessidades. Se não for de um jeito, vai ser de outro. O pessoal da igreja vai me ajudar. Eu tenho certeza que nada vai me faltar. Entendeu? Porque é assim que deve ser, uma irmandade. Uma irmandade. Né? E nós da Igreja Adventista, por exemplo, nós temos a ADRA, um movimento que ajuda as pessoas, e nós recolhemos alimentos, montamos cestas básicas e entregamos para os necessitados. Né? E é assim que nós fazemos. Então, se eu sou necessitado, pode ter certeza que uma dessas cestas básicas vai vir para mim. Né? E eu, como retribuição, posso pegar uma mercadoria dessa cesta que tem a mais ali, às vezes vem dois macarrão, eu posso ficar com um só e devolver um para juntar com uma nova cesta básica. Eu estou ajudando, devolvendo como se estivesse devolvendo um dízimo, né? Para ajudar, né, a outras pessoas que possam estar na mesma situação do que eu. E aí que eu vejo o amor ao próximo. Então, é isso, queridos irmãos. Tá certo? Então que nós possamos pôr Deus em primeiro lugar, amar a si mesmo, amar ao próximo, e estarmos dentro da igreja espiritual, porque ela é a única
única, que é a verdadeira, e é lá que nós temos que estar se nós queremos estar na vida eterna. As igrejas mundanas estão contaminadas, todas elas. Porque quem governa é o ser humano é falho. Não esqueça disso. Nós não podemos achar que as igrejas humanas vão fazer o que é 100% certo, porque não vão. Né? A história já diz isso. Né? Infelizmente o ser humano acaba se corrompendo. E como é ele quem está comandando as igrejas, a igreja acaba se corrompendo junto com ele. Tá certo? Então nunca sejam servos de igreja nenhuma, e sim servos do Senhor. E vão aonde o Senhor mandar, vocês vão. Tá certo? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Amém, meus irmãos.